Temos a caixinha de vibração. Lá vocês podem colocar os nomes das pessoas que já faleceram, que vocês querem que recebam as vibrações, ou daquelas pessoas que são mais difíceis, que não conseguem vir até a casa, mas que vocês querem que receba todo o tratamento necessário. Vocês colocam os nomes na caixinha de vibração. Temos aqui os tratamentos e também temos os cursos na casa. Então, vocês podem saber um pouquinho mais na frente, perguntar quais são os cursos, os horários, os dias e se virar bastante, tá bom? Durante a palestra, permanecer em silêncio, não atrapalhar a palestra, muito importante. Temos o tratamento lá dentro na sala da Madre Teresa, tratamento com passe, depois no finalzinho recebe a água fluídica, que vem com um remedinho para cada um. Ok? Evangelho no lar. O Evangelho no lar ele é super importante porque é a proteção da casa de vocês. Então é importante que vocês façam, escolham um dia da semana, façam o Evangelho, é a proteção da sua casa, é a proteção da sua família. Se você não puder fazer no dia, escolha o dia certinho que seja adequado para você. E faça naquele dia, prepare lá um trechinho pequeno do Evangelho, ou da Bíblia, e faça aquele trechinho e explique no tom de voz normal. Coloque um copinho com água, 15 minutinhos, explique no tom de voz normal. Já é a proteção da sua casa, é muito importante que vocês façam. Quem tiver dificuldade, depois procure lá na frente, a gente consegue explicar para vocês direitinho, para que vocês possam fazer. E tem um folhetinho também explicando, tá bom? Nós temos as lives de terça, quinta à noite, sexta à tarde e domingo de manhã, são 2 vezes, mas só uma que é gravada. E nós temos também aqui o tratamento das crianças que é no sábado de manhã, tá bom? Esqueci alguma coisa, Manu? Não. Alguma coisa? Nós temos a nossa biblioteca. Para quem gosta de ler, nós temos os livros lá, vocês podem pegar para fazer as leituras, fica um tempinho, depois vocês devolvem, não tem problema nenhum, tá bom? Então, finalizamos aqui os avisos. E assim vamos envolvendo a todos com muito carinho, com muita paz, vamos envolvendo a nossa casa, com muita compreensão, com muita tranquilidade, com muita harmonia, pedindo que todos possam receber o tratamento necessário, o auxílio, o carinho, a proteção do Pai, o amparo de Jesus, a proteção de todos os mentores da casa e receber o que vieram buscar hoje aqui. E o pessoal da live também. E assim vamos envolver a Ana Paula com muito amor, com muito carinho, que ela vai dar a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal de casa. A nossa lição de hoje está no livro Palavras de Vida Eterna. Foi um livro psicografado por Chico, ditado pelo seu mentor, que é o Emmanuel. E essa lição 126 tem por tema Na Rota do Evangelho. Está baseada no texto da Bíblia. Ela está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 2, recebei-nos em vossos corações. Aí ele diz assim: é razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos. Tanto quanto possível, é imperioso manejar as ferramentas do maior esforço para verificar-lhes a clareza, de modo a transmiti-las ao outrem com a autenticidade precisa. Exatidão histórica, citação correta, lógica natural, linguagem limpa, comentários edificantes, ilustrações elevadas. Atentos à responsabilidade do assunto,
não será justo perder de vista a informação segura. A triagem gramatical, a imparcialidade do exame, a conceituação digna, a fim de que impropriedades e sofismas não venham turbar a fonte viva e pura da verdade que se derrama originalmente do Cristo para esclarecimento da humanidade. Ainda assim, urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre se nos dirigem acima de tudo aos sentimentos, diligenciando amparar-nos renovação interior para que nos ajustemos no bem eterno. Eis o motivo pelo qual, em todos os serviços da educação evangélica, é importante refletirmos no apontamento feliz do apóstolo Paulo. Recebei-nos em vossos corações. Então, essa passagem que Emmanuel escolheu para abordar essa lição na rota do Evangelho, ela está baseada na vigilância da recepção dos ensinamentos evangélicos que nós temos. Então, que recepção? Por que recebei-nos em nossos corações? Quando ele escreveu isso lá para os Coríntios, eles estavam numa fase de divulgação do Evangelho. Sabemos que Paulo é aquele que passou de perseguidor a promulgador do Evangelho. Ele era um doutor da lei, então quando ele passou para o outro lado, ele foi muito perseguido, passou por diversas dificuldades junto com os outros divulgadores do Evangelho do Cristo. E nessa oportunidade, ele está lá levando para os coríntios que nós temos que ter gratidão por estarmos ali, por ele estar ali, por estar podendo escrever, por ter conseguido passar pelas cidades para divulgar esse Evangelho. E pede para que eles os recebam o Cristo de coração aberto. Por isso recebei-no em nossos corações, né? Ele quer dizer isso, que nós possamos receber o Cristo de coração aberto. Os ensinamentos do Evangelho do Cristo de coração aberto. Porque não adianta a gente vir, a gente escutar, a gente fazer o Evangelho no lar, fazer a nossa leitura, se nós não estivermos abertos ao que está sendo orientado. E nem tampouco se nós também não estivermos abertos a praticar aquilo que estamos estudando e lendo no Evangelho do Cristo. Então, se formos analisar o exemplo do Cristo, da caridade, né, do amar ao próximo como a ti mesmo, colocar-se no lugar do outro para saber como queríamos ser tratados, não adianta nós sabermos isso e não aplicarmos a isso. E nessa carta de Coríntios, ele diz que nós temos que tomar também muito cuidado nesse estudo do Evangelho, nas pessoas que passam essas informações, né, para a gente também. Porque às vezes as pessoas, elas colocam a particularidade delas e às vezes o interesse delas também. Porque quando nós falamos de religião, de estudo de religião e de doutrina, existe o interesse daqueles que às vezes estão promulgando de uma forma que vá beneficiá-los. Então, o que ele quer alertar aqui, na rota do Evangelho, é para que nós possamos ser dignos daquilo que aqueles textos bíblicos nos passaram. Da responsabilidade que a gente tem em divulgar algo que passou por um processo de estudo, por toda uma tradução, por uma reunião de textos, que são textos estudados e elaborados para que a gente não desvirtue daquilo. Então, há uma preocupação em praticar aquilo que é passado sem distorcer, sem colocar a minha opinião. E nós também, quando recebemos, fazemos uma análise do que nos é conveniente, porque não pode ser algo impositivo. Eu não posso impor para as pessoas. Então, às vezes, as pessoas, ao divulgarem o Evangelho, elas acabam querendo impor coisas às pessoas. E as pessoas não podem ser impostas a fazer as coisas. E sim tomarmos o conhecimento de como a doutrina ela faz a prática do estudo, com base nesses textos que foram elaborados, para que nós possamos trilhar esse caminho do Cristo, seguir o Evangelho, seguir os ensinamentos dele.
para que possamos também aplicar isso na nossa reforma íntima. Porque os textos são muito antigos. A época das cartas de Paulo é por uma sociedade que vivia numa forma totalmente diferente. Fazer uma divulgação de um evangelho em cidades que eles tinham que ir caminhando, peregrinando, de camelo, o que quer que seja, é muito diferente da nossa rotina. Mas o ensinamento maior do amor e da caridade do Cristo, esse permanece, para que nós possamos aplicar e fazer a nossa evolução. Então, o Emmanuel dá a entender que ele escolheu essa passagem justamente por conta desse rigor de Paulo nessa segunda carta aos Coríntios, em alertá-los nesse segmento da gratidão, nesse segmento de prestar atenção nos falsos profetas da época, no tocante de nós nos preocuparmos com a informação que está sendo dada. E aí ele expressa nessa carta, né? Ele expressa a gratidão por ter passado por momentos difíceis, sempre ter alguém que os acolhesse, que os amparasse, por mais que fosse às escondidas naquela época. E que hoje a gente também se trouxer para o dia de hoje. Quantas vezes nós, em situações de desespero, de necessidade, acha que a gente está perdido e vem alguém que faz uma citação, dá uma orientação, nos auxilia. Às vezes você fala, ai meu Deus, estou perdido, você sai da sua casa e de repente do nada alguém começa a conversar com você, te distrai daquele pensamento ruim, te dá uma palavra amiga, você dá risada, acha engraçado e quando você percebe, você saiu daquela situação que você estava passando mal, que você estava triste. Não deixa de ser um amparo divino olhando pela gente na nossa necessidade. Então, muda a época, mas o conceito é o mesmo. Sempre tinha alguém que estica uma mão pra gente, a gente fala assim, eu tô sozinho. Mas só que nós nunca estamos totalmente sozinhos. Sempre aparece uma mensagem que alguém manda e fala, nossa, estou precisando ler isso. Nossa, por que esse amigo me mandou isso bem agora, né? Você não recebe uma mensagem no WhatsApp de um amigo, né? Nossa, olha como esse texto está combinando com o que eu estava precisando. Aí você vai lá e se fortalece. Cria coragem de novo para seguir. Tudo bem, é sobre a tecnologia? Mas é porque o mundo de hoje agora é assim. Então sempre, de alguma forma, nós recebemos esse amparo. E aí Paulo nos exalta, nos lembra de que nós também temos que ser gratos disso, porque às vezes a gente só reclama. Tá tudo dando errado, tá tudo muito ruim. Mas não. Se a gente parar para os pequenos detalhes, nós podemos observar que nós temos esse auxílio que vem de algum lugar, de algum jeito e de alguma forma. E aí ele também fala da preocupação, dessa transmissão da informação. Porque nós frequentamos a casa, nós viemos aqui para ouvir a palavra do Evangelho, para ouvir as lições. E aí quando a gente sai daqui, a gente acaba transmitindo isso para as pessoas com as quais a gente convive. Aí vocês vão falar assim, mas por que a Ana está falando que eu tenho que tomar cuidado porque eu vou transmitir, se é eles que dão a palestra. Mas nós também servimos, nós também exemplificamos quando nós, através das nossas atitudes, das nossas ações. Nós somos mães, nós somos pais, nós somos tios, avós. E passar ensinamento e dar o exemplo também é uma forma de levar a informação do Evangelho. Mas você vai falar da Bíblia para o seu netinho de 3 anos? Não, mas o seu netinho de 3 anos está te observando as suas atitudes, a forma como você se porta, e ele vai te imitar. Ele vai crescer. E ele vai deparar com um mundo no qual ele vai enfrentar pessoas. Então, o meu exemplo, nós mães sabemos disso, né? Os filhos nos imitam, as meninas imitam as mães, os meninos imitam os pais ou os tios. E é assim. Mas eu não estou especificamente dando uma palestra, mas através da minha forma de agir de acordo com o Evangelho, as minhas atitudes também é uma forma de ensinamento, de passar as lições. Então nós temos que tomar cuidado com a forma que falamos, o que falamos e o jeito que agimos.
Infelizmente, as leis divinas hoje, né, a educação de hoje, a forma como as pessoas tratam umas às outras, tem sido um modelo que a gente gostaria que fosse. Hoje o Lara, né, nós não falamos disso hoje, quando nós chegamos, ele se levantou para nos cumprimentar, porque falou, o homem se levanta para cumprimentar a mulher, não é a mulher que abaixa para cumprimentar o homem. Eu falei, nossa, mas nos dias de hoje... Aí ele falou, mas não importa, a educação que eu recebi foi essa. E é verdade, nós que somos mais velhos sabemos que a forma de tratar os nossos avós, os nossos pais, foi bem diferente da forma que é feita hoje pelos adolescentes. Não estou generalizando, mas sabemos que muita coisa mudou. E às vezes a gente chama as pessoas de senhora, eu não gosto que me chame de senhora, mas para mim, não importava se a minha professora, se eu for para um curso hoje, que o professor é até mais novo que eu, na educação que eu recebi, por estar numa sala de aula, a minha obrigação é chamar aquela pessoa de senhora, é uma questão de respeito. Então, todos esses ensinamentos, toda essa reforma íntima, tudo isso que a gente aprende com a amorosidade do Cristo e com o ensinamento no bem que ele fez, faz parte e reflete na nossa forma de viver e na forma como a gente também vai tratar as pessoas com as quais a gente convive. E nós também temos que tomar cuidado se a forma como estamos fazendo essa divulgação, se a forma como estamos falando com as pessoas é de uma forma clara. Porque às vezes a pessoa também ela não entende. Aí você fala assim, mas eu falei para não fazer, mas ou então eu não falei. Mas ele sabe que tem que ser assim. Não. Às vezes a gente tem que ver a forma que a gente fala, a expressão que nós utilizamos, para nós sabermos que a pessoa realmente está entendendo aquilo. E que aquilo está sendo útil, que aquela informação está fazendo diferença, né? E aí também nós temos que quando ele fala lá no texto, ele passa essas informações, ele fala que as coisas têm uma lógica natural. Se as informações que nós estamos passando e aprendendo e estudando dentro do Evangelho estão seguindo uma lógica natural das coisas. E aí a gente pensa assim, mas que lógica natural? O que é uma lógica natural? Uma lógica natural é uma coisa que faz parte da minha rotina de acordo com aquilo que eu aprendi. Então a minha mãe falou assim para mim, olha, tá frio. Eu saí, leva uma blusa. Mãe, não. E saiu lá de regatinha, né? Nesse tempinho que hoje de manhã, por exemplo, estava, 10 graus hoje. Eu vou passar frio. Por quê? Porque é uma lógica natural das coisas de que no inverno você vai colocar um agasalho. Se no dia seguinte eu for sair de novo, eu vou lembrar que eu passei frio, eu vou pegar a blusa. Porque é uma lógica natural das coisas de que no inverno você põe uma blusa de frio. Num dia de chuva, você vai carregar um guarda-chuva, porque senão você vai sofrer uma consequência por aquilo. E o homem, às vezes, a gente tem o hábito de teimar com as coisas, né? Nós temos o hábito de testar, não, vai dar tudo certo. Só que, o que o ditado diz? Errar é humano, mas persistir no erro, aí já é burrice. Então, às vezes, os sofrimentos que passamos, as situações que vivenciamos, é porque nós, às vezes, não estamos seguindo essa lógica natural das coisas. Porque se nós estamos aqui encarnados nesse planeta de provas e expiações, de acordo com as provas que nós escolhemos quando viemos, que a gente esquece, mas a gente escolhe. Nós temos uma projeção. Quando vamos encarnar, quando nós desencarnamos e fazemos esse projeto, que aí a gente tem uma claridade de visão daquilo que a gente precisa evoluir, a gente faz um projetão desse tamanho achando que vai dar conta de tudo. Só que quando a gente chega aqui, a rotina do nosso dia a dia, as pessoas com quem a gente convive, as situações que nós passamos, elas mudam. E aí a gente esquece tudo aquilo lá que a gente estava vendo e acha que a gente está sofrendo. Mas não é que a gente está sofrendo, nós estamos evoluindo. E nesse processo evolutivo, compete a nós fazer com que seja de forma mais branda. Através dessas ações, através da nossa
dessa natureza, dessa lógica natural de seguirmos com aquilo que é mais fácil, não complicarmos as coisas. Porque às vezes a gente complica. Ai, porque eu quero isso, quero aquilo outro. Aí eu deito na cama pensando em tudo que eu tenho que fazer, em tudo que eu quero. E eu não consigo nada, porque aí eu estou com tanto excesso de pensamento dentro da minha cabeça que eu não consigo focar na solução daquilo que eu preciso. Aí vem a frase que o pessoal está usando muito hoje, né? Um dia de cada vez. Um período de dia até de cada vez. O que é que dá para eu resolver agora de manhã? Dentro de tudo que eu tenho. E agora à tarde? E o que está faltando amanhã eu tento e vou encaixando. Porque senão nós vamos enlouquecer, vamos ficar só pensando no futuro. Ou a gente vive de passado e fica amargurado. Ou a gente fica pensando no futuro e esquece o presente. Aí a gente fica surtado, infarta, fica doente. E aí não vai ter futuro. E aí também a gente volta antes da hora com aquela lista que era desse tamanho aqui. E aí tem uma série de comidas para voltar, né? Então, essas passagens, essas lições de Emmanuel, elas vêm justamente para nos alertar de coisas que na nossa vida cotidiana, com todas as turbulências que nós vivemos, nós esquecemos da simplicidade que Cristo vivia. E aí, como a gente exemplificou hoje, né? A simplicidade que Chico, por exemplo, tinha. Às vezes a gente quer muita coisa que a gente não precisa. Às vezes a gente busca projetos inalcançáveis. E às vezes a gente diminui um pouco, alcança, fica feliz. E consegue seguir. Mas se a gente só ficar tudo no grandioso, ficar só tudo no planejamento, não seguir uma rota, não agir com caridade, não ter bom senso das coisas, não saber como tratar as pessoas, ficar caçando encrenca, se metendo em conversa. Às vezes uma conversa besta que a gente está tendo, uma coisinha que diverge de interesse, pronto. Já arrumou uma inimizade, já arrumou uma briga, já vai embora para casa passando mal, com raiva, já interfere na saúde física, mental. Então, o que ele quer passar para a gente, muito embora sejam textos antigos também, né, de mais de 50 anos, esses livros de Chico, tem muito a ver com a nossa atualidade turbulenta de hoje. Tudo que essa sociedade acaba cobrando da gente, né? Que a gente acaba perdendo o rumo, querendo mais do que pode, agindo de forma, às vezes, confusa, quando, na verdade, a gente podia encontrar um pouco mais de paz, de tranquilidade e viver com mais harmonia. Porque é muita cobrança de a vestimenta, o carro, a casa, a maquiagem, o jeito que vai trabalhar, assim não está bom, o sapato não está de acordo. E às vezes você fica tão preocupado com tudo isso e não está avisando o que realmente importa. Sua paz de espírito, seu convívio em paz com a sua família, você chegar do seu trabalho e poder conversar com as pessoas, ou até mesmo quem já está na sua aposentadoria, ter um pouco de paz, de tranquilidade, de fazer um passeio. Por quê? Porque às vezes a cabeça está tão cheia que a gente não tem mais prazer em nada. A gente não tem mais sossego. E aí a gente não consegue mais viver, a gente está sempre cansado, estressado, não dorme direito, acorda várias vezes à noite porque está com excesso de pensamentos. Então essa busca no Evangelho, essa busca dessa amorosidade, dessa pacificidade que o Cristo passava quando sentava, para às vezes pensar, para fazer as suas apresentações, né? As suas parábolas que ele utilizava para ensinar. Isso às vezes faz bem também para a gente refletir. Ler mensagens edificantes, passar mensagens edificantes para as pessoas que ele também exemplifica aqui, experimentar a elevação moral. Elevação moral no sentido de fiz uma coisa boa. Olha, eu faço uma coisa boa, eu me sinto muito bem com aquela coisa boa. E aí aquela sensação de bem-estar, de eu ter auxiliado alguém, me motiva a querer fazer mais o bem, me motiva a fazer as outras coisas. Às vezes pode ser uma coisa pequenininha. Às vezes você ajuda alguém a atravessar ali uma rua que a pessoa estava atrapalhada, estava perdida, o nome de uma rua que ela não sabia onde era.
ela sai tão gratificada com aquilo, é uma coisa tão pequena, mas você se sente tão bem, né? Se sente leve. E aí aquilo te estimula. Então essa elevação moral, essa é a estimulação também, às vezes de pequenos atos, que uma coisinha de cada vez, um pouquinho por dia, já também ajuda a gente, já traz essa sensação de bem-estar. E é essa busca, né? No Evangelho, na palavra, na oração, na gratidão. Né? Na gratidão, né? Olha só esse frio todo que a gente está passando. A gente tem uma casa, a gente tem um chuveiro quentinho, a gente tem uma blusa quentinha para vestir. Tem muita gente na rua que não tem nem isso. Então essa gratidão, até pelas pequenas, que parece que para a gente é pequena e para uma outra pessoa pode ser uma coisa grandiosa, que ela não tem a oportunidade, ela não tem o alcance disso, são as coisas que a gente tem que aprender a dar valor. E com isso a gente vai evoluindo, a gente vai se tornando mais leve, a gente vai tornando a nossa vida mais tranquila, porque já não basta tudo que cobram da gente o dia inteiro, o tempo todo, né? Que já agitam a gente, às vezes você acorda de manhã já o povo te mandando mensagem que você tem para fazer. Mas você fala assim, nossa, mas eu nem escovi os dentes ainda. Então é isso que ele recorda pra gente. Para que a gente busque a nossa serenidade, para que a gente busque a rota do Evangelho, o exemplo do Cristo, receba o Cristo com os nossos corações abertos, as palavras de edificação do Evangelho, de uma forma que a gente possa aprender e se transformar com isso, para que a nossa vida seja mais suave. E para que quando a gente retorne para a vida de verdade, que é aquela, e não essa daqui, da erraticidade, a gente consiga ir com uma listinha menor para passar por menos encarnações posteriores, mas também conquistando algumas das coisas com as quais a gente veio buscar e com a nossa elevação e a nossa melhoria, né? Como espíritos que somos, porque esse corpinho emprestadinho aqui vai ficar aqui quando a gente for. E aí a gente só vai levar os nossos atos, pensamentos, atitudes, o que fizemos de bom, que o material vai ficar todo aqui. Ninguém levou até hoje, né? Eu não conheço ninguém. E quem quis ser enterrado com eles, o povo uma hora foi lá e tirou. Ou na exumação, através dos arrombamentos de sepultura, né? Não tem. Isso daqui não tem serventia. É necessário para vivermos no planeta encarnados. Mas aqui vai ficar, porque pertence a isso. Para lá só vão os nossos sentimentos, pensamentos, a nossa evolução como espíritos. E uma carguinha menor, né? Então, acho que esse era o ensinamento de Emmanuel para a gente hoje, sobre a rota do Evangelho, sobre a nossa rota de vida, porque nós somos os donos da nossa rota de vida, então compete a nós tornar ela mais leve, menos tortuosa, em que a gente consiga isso, né? Consiga dormir melhor, viver melhor, como dizem, o menos é mais, e que esse menos é mais para a gente seja suficiente para a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa evolução. Uma boa semana para vocês. Eu vou encerrar com o pessoal da live e aí vocês vão ser chamados para o atendimento na sala, tá bom? Então agora eu peço para que o pessoal de casa já tenha separado a sua água. E nós vamos primeiro elevar os nossos pensamentos, com os nossos corações leves, emanando vibrações de paz, de amor, de tranquilidade, de harmonia, para todas aquelas pessoas que se encontram nas ruas, asilos, hospitais, adoentados, precisando de um acalento, precisando de um apoio, que a espiritualidade possa chegar a todos esses corações, levando essa energia de paz, saúde e alegria. E pedimos também para que os mentores da residência, de cada um que está assistindo essa live, possa fazer uma limpeza nos lares, possa harmonizar esses lares, possa derramar fluídicos edificantes, fortalecendo a todos, limpando,
trazendo saúde, tranquilidade, harmonia, e que todos possam receber, que as águas sejam fluidificadas com os remédios necessários de cada um, e que possam ter uma semana tranquila, serena, abençoada, que consigam resolver todas as pendências necessárias com clareza, com paz, e que a nossa semana seja de muita luz e de muito amor. Até a semana que vem.